E para quem está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo, né? Que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu sou Lisa Kunin, sou educadora há 22 anos, sou educadora parental também e tenho 2 filhinhos, a Ana Luísa e o Júlio Henrique. E eu trabalho de forma online ajudando mães e pais a terem os filhos obedientes em 4 semanas através do meu programa online Mamãe Uau. E também tenho muito conteúdo gratuito, muito material gratuito, como as lives que eu faço, como o material que está disponível no YouTube e esse evento, a Semana Filho Obediente, que vai acontecer de 8 a 11 de setembro, totalmente gratuito, tá? E se você acha que esse conteúdo é importante para alguma mãe que você conhece, chama, convida ela para participar também, não é sempre, tá? Não é sempre que eu faço isso, que eu promovo isso. Então, se você conhece mães e sabe que esse conteúdo pode ajudar, então convida ela para participar também, combinado? E é importante eu falar para vocês que tipo de obediência que a gente fala. Não é aquela obediência onde a criança vai obedecer por medo, onde você vai ameaçar, né, colocar de castigo, vai ameaçar dar uns tapinhas. Não é esse tipo de obediência que eu falo, onde você tem que falar e a criança corre obedecer porque ela fica com medo de ser punida, tá? Não é isso. Eu falo da obediência onde a criança ela tem a consciência que ela é respeitada, que ela é amada, que ela se sente segura e ela sabe que o que você está pedindo é o melhor para ela. Não tem necessidade de enfrentar, não tem necessidade de enfrentamento, não tem necessidade de se vingar, não tem necessidade de ficar chamando atenção o tempo todo, porque ela se sente segura no ambiente dela, com os pais dela, ela está tranquila e por isso ela obedece por admiração, tá? Então, esse é o tipo de obediência que eu trabalho. E essa obediência que eu ensino mães e pais a conquistarem aí durante as 4 semanas com os filhos, tá? É sempre importante a gente esclarecer para quem está chegando aqui, combinado? Então vamos lá. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, sempre nas lives, as lives diárias, elas são preparação para a semana Filho Obediente, para você poder entender muito mais coisa que eu vou falar lá, tá? Então já estou trabalhando com vocês algumas coisas que quando chegar lá na semana Filho Obediente, muita coisa vai fazer sentido para você, porque você já está participando dessas lives de preparação. E o que são essas lives de preparação? Nessas lives, que são 10 ao todo, dessas 10 lives, 5 lives eu conto para você aquilo que te aproxima, que te deixa mais próximo de conquistar a obediência da criança. E eu também coloco para você 5 obstáculos que te atrapalham de ter os filhos obedientes, coisas que às vezes a gente nem se dá conta. A gente faz no dia a dia pensando que está tudo certo, tudo bem, e de repente é justamente aquilo que atrapalha a obediência dos filhos. E hoje, ontem a gente falou sobre uma coisa que aproxima, sobre o atalho, que foi conhecer os temperamentos. Quem não assistiu, a live foi ontem à noite, ela fica disponível por 24 horas e depois ela é retirada do ar. E hoje a gente vai falar sobre um grande obstáculo que impede de ter os filhos obedientes. E qual que é esse obstáculo, gente? A gente vai saber um pouquinho, porque olha, qual mãe que nunca ficou ali preocupada? Poxa, será que eu posso dar colo demais? Será que eu posso dar carinho demais? Aí nasce a criança e você tá com a criança no colo. Daí vem os palpites, a gente falou sobre isso. Cuidado, que as vozes que você ouve pode te atrapalhar de ter os filhos obedientes. Foi uma live dessa semana aí. Cuidado com as coisas que a gente ouve. E aí, você tá com a criança no colo, aí chega alguém e fala: cuidado, não dá muito colo para essa criança, você vai estragar essa criança, você vai mimar demais, deixa a criança chorando, não pega ela toda hora. Alguém já ouviu, já passou por isso? Quando tá ali com a criança pequenininha e alguém comenta: cuidado, você vai estragar essa criança, não pega essa criança muito no colo. Será que isso daí é verdade ou não é? É mito ou não é? Estraga ou não estraga, né? Olha, a Carolina colocou que já aconteceu, já ouviu isso também. Que legal, obrigada por compartilhar. É... Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, então, o nosso bate-papo, né? Então, será que pegar no colo faz mal, dar carinho faz mal? Será que isso prejudica a criança? Será que isso é mimar ou não é mimar? Então, a gente vai hoje aqui conversar um pouquinho sobre isso. Afinal, de que maneira
que a gente estraga o filho. O que é mimar, não é verdade? A Roberta disse que tudo no momento certo, mas já ouvi. Aqui é Elisa, vi ontem vi essa cena, fiquei com muita dó da criança. A Alexandra, eu acho que não peguei muito meu filho, tá? Legal vocês estarem comentando. Ó, é legal os comentários que vocês fazem, porque conforme os comentários que vocês vão colocando, eu posso esclarecendo algumas coisas aqui, tá? Que são importantes. Por exemplo, o que a Alexandra colocou, eu acho que não peguei muito meu filho. Eu já vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Fica tranquila aí, se eu esquecer, você ergue a mão aí e fala, Lisa, lembra de mim, tá? Só para eu não pular a ordem aqui das coisas importantes que a gente precisa comentar nessa live. Então, olha, primeiro, dá amor, dá carinho, dá afeto, pegar no colo, dá cheirinho, isso não estraga a criança. Tá? Todo mundo precisa de carinho, de abraço, de beijo, de colo, todo mundo precisa. Isso não é mimar criança, tá longe de ser mimar, de ser considerado como um mimo, tá? Às vezes as pessoas confundem, usam a palavra mimar para carinho. Agora, o excesso, tudo aquilo que é excesso na nossa vida, tudo que é em excesso prejudica. Então, isso a gente tem que prestar atenção, isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Ó, a Vanessa, mais uma mamãe uau chegando aqui, que delícia ver você aqui também, viu? Então, a gente precisa tomar cuidado com os excessos na nossa vida, né? Vocês sabem, sal é bom a gente temperar a comida com salzinho, dá o sabor. Agora, se você exagerar na dosagem de sal, o que acontece? Aí, hipertensão, né? Então, mesma coisa açúcar. Açúcar para adoçar, deixar a vida ali, né? Um docinho mais gostoso, é bom, mas se você exagerar no açúcar, o que acontece? Pode vir a diabetes. Então, tudo tem a dosagem certa. E por que eu falo isso? Porque quando a gente exagera no carinho, no amor, no cuidado, a gente começa a fazer coisas pela criança que ela é capaz de fazer. E a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento natural e saudável da criança. Por exemplo, ai, cuti-cuti da mamãe, coisinha mais linda, príncipe da mamãe, vem aqui que a mamãe vai dar o papá na boca. E tá lá a mãe dando a comida na boca da criança de 4 aninhos de idade, que desde os 2 anos ela já pode muito bem comer sozinha. Quando ela come sozinha, ela está desenvolvendo o quê? A coordenação motora dela. Ela está fazendo os movimentos de pegar a colher, de colocar na boca. É claro que vai cair. Para a gente aprender, a gente erra primeiro, a gente comete os erros. Com os erros, a gente vai aprendendo. E assim ela vai tendo a autonomia dela. É excesso quando uma criança de 8 aninhos de idade está lá na sala pedindo para a mãe que quer mamadeira e a mãe pega e leva a mamadeira lá na sala para crianças de 8 aninhos de idade. Criança de 8 aninhos de idade, ela já tem condição suficiente de ir na cozinha e de preparar o próprio leitinho dela. De pegar o leitinho, claro, dependendo, se o micro-ondas está muito alto, a mãe pode ajudar, se tem que esquentar no fogão, a mãe pode orientar como faz, mas pode e deve ajudar a criança a ter a sua autonomia, a ter a sua independência. Então, tem muitas mães que têm medo, né, de deixar o filho, entre aspas, né, estragado, de mimar demais a criança, depois de virar uma criança insuportável, que ninguém vai tolerar. Então, para essas mães que têm esse medo, vamos lá. Carinho permitido, abraço permitido, colo permitido, dar um cheirinho ali tá permitido, fazer um mimo de vez em quando, qual que é o problema? Não tem nenhum problema. Agora, o dia a dia, o excesso de cuidado, aí isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da criança. Na semana Filho Obediente, eu vou explicar muito mais profundo, com mais detalhes, isso daí para vocês compreenderem bem, tá? Principalmente o certo e o errado. Principalmente o certo e o errado vocês vão ver lá na semana Filho Obediente, tá? Quando a gente faz demais pela criança, duas coisas podem acontecer. Agora eu vou entrar no que eu falei da pergunta, tá? Da mamãe que eu já esqueci o nome lá, na pergunta não, no comentário que ela fez, né? Que ela disse que acho que deixou de pegar muito a criança. A gente precisa também entender
que tem o limite. E o limite é até onde eu posso ir, que eu não interfiro de forma negativa no outro. Tem crianças, presta atenção que isso aqui é importante. Tem crianças que da natureza dela, agora a gente vai falar de novo, da natureza, temperamento, que foi a live de ontem, tem temperamentos que a criança não gosta muito de beijo, de abraço, de estar pegando muito. É do temperamento da criança, tá? É temperamento. É outra coisa se a criança é neuroatípica, tá? Se ela é diagnosticada com autismo, daí já é outra coisa. Não tô entrando nisso daí, mas tem criança que ela até dá um beijinho, um abracinho, mas ela não gosta muito que fica aquela coisa pegando ali. E a gente tem que respeitar. Tem criança que ela precisa disso. Ela se sente importante, ela gosta que a gente abraça, que a gente beija, que a gente dá carinho. Então, é isso daí você pode manifestar mais. Cada criança, ela percebe de uma forma diferente o amor pelos pais. Isso daí a gente precisa entender, tá? Então, a gente precisa saber o limite. E também a gente precisa saber que o limite da gente também é não prejudicar o desenvolvimento da criança, não prejudicar o desenvolvimento do filho. Tem criança que o temperamento dela é mais de estar acomodado. Tem a criança que ela tem aquele temperamento que é dela ficar mais tranquila, mais na dela, não me incomoda, eu não vou incomodar ninguém, tá tudo bem. E aí a mãe começa a fazer as coisas por essa criança. A criança já tem idade de arrumar a cama, a mãe tá lá, tá arrumando a cama. A criança já tem condição de carregar sua mochila para a escola. E aí a mãe vai lá e tá puxando aquela mochila para a criança e faz tudo por ela. Esse é o grande problema. Quando a gente começa a fazer demais pelo filho, ele começa a fazer de menos por ele mesmo. E ele vai ficando cada vez mais acomodado. Agora imagina essa criança enfrentando o mundo lá fora daqui a uns anos. Imagina só. Você acha que as pessoas lá fora vão estar fazendo tudo pelo seu filho quando ele estiver, por exemplo, né, já no ensino médio, faculdade, indo para o mercado de trabalho? O que você espera? É onde a gente fala de educar, de ter o filho obediente, mas principalmente, não só obediente, te obedecendo. Ele vai seguir as regras da casa, vai seguir as normas da casa, sim, mas a criança, quando for um adulto, vai ser emocionalmente saudável. Se a gente souber a melhor forma de fazer agora, se a gente souber conduzir da melhor maneira a criança. Porque senão você faz tudo, daqui a pouco vai para o mercado de trabalho, não para em lugar nenhum, todas as dificuldades para, tem um desafio, não quer fazer, porque sempre teve alguém para fazer por ele. Ele nunca enfrentou desafios, ele nunca se superou. As sinapses do desenvolvimento da criança, na fase mais importante da vida dela, vou explicar na Semana Filho Obediente por que a primeira infância é a fase mais importante da vida do ser humano. Vou explicar bem isso daí lá para você entender. A importância da gente aproveitar da melhor forma esse período de vida da criança. Porque a cabecinha da criança está fervendo de vontade dela aprender, dela se desenvolver. É essa fase, é esse o momento. Os períodos sensíveis, as janelinhas do desenvolvimento da criança está ali pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver, eu preciso, né, formar as conexões para eu poder aplicar lá na frente, quando eu for adolescente, quando eu for jovem, quando eu for adulto. E a gente fica fazendo pela criança, essas ligações, essas experiências não acontecem. Se ela não acontece, a criança vai mal na escola. Ela vai ter dificuldade para aprender quando ela começar a ir para a escolinha, o primário, quando ela precisa ser alfabetizada, ela começar a entender da matemática. Ela vai, os neurônios que ela precisa, que eles estejam super desenvolvidos ali para aprendizagem, não vai estar acontecendo, porque isso não foi exercitado lá para trás na primeira infância. Lisa, então meu filho nunca vai aprender? Calma, vai, é claro que vai, no tempo dele. Talvez um pouquinho mais diferente de outras crianças. Por isso que tem criança que vai muito mais rápido, muito lá na frente. Tem criança que vai já mais devagarzinho. Depende dos estímulos corretos que essa criança recebeu na primeira infância. Depende disso. E por isso que o mimar é o quê? É você fazer pelo outro, aquilo que o outro é capaz de fazer. Isso é mimar. Por isso que isso
é muito prejudicial, sabe? Às vezes, dependendo aqui, algum vídeo que eu coloco, alguma publicação que eu coloco, mães que não têm esse conhecimento, né, comentam ali embaixo: ah, eu mimo sim, eu estrago, eu faço de tudo e que mal tem. São mães que não têm esse conhecimento, que confundem o mimar com o amar, tá? E amar, gente, você pode amar a criança, você pode falar para ela: filho, a mamãe ama você, você é querido da mamãe, você pode falar o que você quiser para a criança, mas você já consegue comer sozinho. Então agora, porque eu te amo, eu vou deixar você comer sozinho, porque eu confio que você é capaz, eu acredito na tua capacidade. Isso é amar. Você não precisa brigar, você não precisa pegar o chinelo para a criança comer sozinho, você não precisa fazer isso. Mas você pode falar que você ama, mas você confia que a criança é capaz. Esse é o nosso papel de mães. Sabe a mãe pássaro que sabe a hora de empurrar o filho do ninho para o filho poder voar, bater as asas, conhecer as suas asas, experimentar o voo e estar preparado para a vida? É isso que nós, mães, precisamos fazer com os filhos. Quando eu falo para o meu filho: filho, você sabe fazer sozinho? Eu não estou falando para ele: eu não amo você. Pelo contrário, eu falo assim: eu te amo tanto que eu confio em você. Eu sei o tanto que você é capaz. Então, vai lá e faz. Então, isso que a gente precisa fazer. A gente precisa saber aproveitar da melhor forma possível esse período da primeira infância. Esse período. Por isso que a gente não pode largar a criança ali fazendo o que ela quer o dia inteiro, né? A gente não pode ser, porque se a gente faz isso, a gente está sendo o quê? Permissiva, a gente está sendo negligente, nós estamos negligenciando a etapa mais importante da vida do ser humano. Mais importante da vida do ser humano, a gente negligencia. Se a gente não souber aproveitar cada um desses períodos do desenvolvimento, que eles aparecem e por pouco tempo, tá? Se a gente não aproveitar essas janelinhas do desenvolvimento, que são várias que aparecem ali durante a primeira infância, para a gente estimular cada vez mais a criança, para a gente poder extrair dela o melhor, a criança vai enfrentar dificuldades lá na frente. Então, gente, por isso que eu falo muito, e é bom deixar bem claro, esse tipo de obediência que eu trabalho e que eu ensino, tá? É a obediência aonde com certeza vai ter paz em casa, sem grito, sem estresse, a criança colaborando, mas de forma saudável. Não só apenas se a criança vai lá e vai correr e vai fazer aquilo que você quer, mas você vai ter a certeza que você vai estar fazendo o melhor para ajudar no desenvolvimento da criança. Sempre respeitando o quê? Os limites dela, o temperamento da criança. Você entendendo como ela funciona, você vai conseguir orientar da melhor forma, tá? Então, tem muita diferença entre mimar e amar. Amar pode, deve, tá liberado, tá permitido, pode pegar no colo o tempo que você aguentar, pode dar beijo, pode dar carinho, pode ficar abraçado assistindo televisão, pode fazer o que você quiser amando a criança. Só não pode fazer por ela aquilo que ela é capaz de fazer. Essa é a grande diferença. Amar, sim, mimar prejudica, mimar estraga, tá? Então, esse aqui é o recado que eu queria muito dar para vocês, muito. E a gente precisa respeitar, para a gente poder deixar a criança fazer por ela, para a gente começar, vamos lá, né? Um passo a passo para começar. Lisa, como que eu faço aí? Então, minha filha, meu filho, sempre eu faço tudo, ele acha que não é capaz, como eu posso começar? Primeiro ponto, entenda a sua criança, entenda os limites. Não queira ali fazer com que a criança de uma hora para outra saia fazendo tudo. Não, você é a pessoa que precisa entender o passo a passo para você tirar o teu filho da zona de conforto e colocar ele para o outro lado, aonde ele vai, né, escrever a sua própria história. Você tem que ser essa pessoa que vai conduzir isso. E a forma mais errada que tem de fazer isso é a comparação, tá? Nunca compare, nem irmãos, nem gêmeos a gente não compara ninguém. Cada um é um. Tem muitos gêmeos, conheço muitos gêmeos, você deve conhecer também, que apesar de ser gêmeos, têm temperamentos diferentes, tá? Você às vezes vê um que fala mais, que é mais comunicativo, que toma a frente.
Outros já é mais na dele, já é mais tranquilo, né? Ele já é mais introspectivo. Então, a gente precisa entender o temperamento de cada um. Então, evitar comparação é um grande passo já. E entender o temperamento da criança também é um grande passo para você começar a saber entender o que a criança precisa para você poder encorajá-la, para você fazer ela a dar o primeiro passo. Ó, a Carolina aqui, ó, e minha irmã somos gêmeas, é totalmente diferente. Sim, cada um tem o seu temperamento, né? E imagina, não sei se vocês receberam alguma comparação, ou se recebem, ou se vocês já foram comparadas, né? Eu gostaria de que você, se você puder comentar, se você já recebeu comparação e qual foi o sentimento na comparação que você tinha, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem gente fazendo perguntas no Face e no Instagram. Gente, bastante gente chegando aqui. Bem-vindas, tá? A Michelle, já ouvi, mas eu peguei bastante minha filha no colo e não concordava em deixar chorando. Parabéns, ó. Quando a gente se sente segura, quando você sabe o que você está fazendo... Oi, travou aqui no Insta. Quando você se sente segura, quando você tem o conhecimento, né? Quando você tem o conhecimento, você sabe que o que você está fazendo é o melhor, pode falar o que quiser. Você sabe aonde você quer chegar e você vai em frente, tá? O problema é quando a gente está insegura, a gente não tem informação, a gente não sabe o que fazer. Cada um fica falando, e aí é tema da outra live, né? O que você ouve pode te atrapalhar, porque você fica, uma hora você ouve um, outra hora você ouve outro, e você fica ali perdida sem saber quem ouviu o que fazer, né? Então, se você está segura, aí pode fazer, vai fundo que não tem problema, tá? E que bom que você deu o colo, deu carinho, tá? A criança, ela precisa muito, tá? Crianças pequenininhas ainda, todo mundo precisa, mas crianças pequenininhas precisam muito, muito desse carinho, desse aconchego, tá? Eu tava até lendo um comentário de uma mãe que colocou numa postagem minha, eu acho que foi de ontem para hoje, não lembro, que ela fala que na hora da birra, ela ignora, ela sai de perto, e quando passa, quando a criança para, ela vem e daí acolhe a criança. Criança pequenininha, gente, nós vamos ver na semana Filho Obediente. Será que ela faz a birra por conta dela, ela tá mal com ela, ou ela faz birra para provocar o outro? A gente vai entender o que acontece. E os problemas da gente abandonar a criança pequenininha ali na hora da birra, criança de 2, 3 aninhos, tá? Então, é claro que vai parar. A gente conversou numa live aqui esses dias. É claro que a criança vai parar de chorar. Uma hora ela cansa, né? 5 minutos ela parou. Ninguém consegue ficar berrando, chorando, desesperada por mais que isso. A gente já explicou na live essa semana o que acontece com o cérebro, por que a criança para. Ela não para porque ela aprendeu a lição, ela para por questão de sobrevivência. Senão ela chora tanto, falta oxigênio no cérebro, ela pode desmaiar. Então o cérebro desliga esse choro, ela não está sendo atendida. É como se o cérebro mandasse uma mensagem: filha, para. Parou de chorar porque ninguém está te atendendo, vamos cuidar aqui de mim, porque senão a gente vai ter problema. E a criança interrompe o choro. Não é porque ela aprendeu a lição, tá? Se fosse porque ela aprendeu a lição, a criança não voltava a chorar, porque a mãe ainda colocou assim: sempre que acontece isso, eu saio, eu ignoro, blá, 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 blá. Então, se sempre que acontece isso, quer dizer que acontece várias vezes. Se está acontecendo várias vezes, a criança não aprendeu a lição. Se ela não aprendeu a lição, o método que está utilizando não está funcionando, tá? E tem outras coisas por trás disso tudo. Então, a criança não para de chorar porque ela aprendeu a lição. Ela para de chorar por questão de sobrevivência, porque precisa oxigenar o cérebro dela, precisa interromper. Já falei aqui esses dias, ela dá aquela suspirada, puxa, né, uma quantidade de ar para poder voltar a oxigenar o cérebro, e por isso que ela fica tranquila. Não tem nada a ver que ela aprendeu a lição e tem que ignorar, tem que virar as costas e deixar chorando, tá? Gente, deixa eu perguntar, a perguntinha que eu não fiz hoje, né? Eu preciso saber. Gente, tem sentido para vocês entender a diferença de amar e de mimar? Ficou claro para vocês o porquê que o mimar é prejudicial?
E por que que o amar, ele é saudável? Quero saber se fez sentido para vocês, se vocês compreenderam a mensagem da live aqui de hoje. Hoje eu já estou aqui, ó, com o meu chazinho de volta, né? Ontem alguém perguntou por que eu não estava tomando chá à noite, porque o chá da noite tinha acabado, mas o chá da manhã aqui para manter a gente ligada, tá aqui, ó. Sim, sim, compreenderam, aprendi muito. Andressa, uma criança de 5 anos fazendo birra, devo deixar ou eu fico do lado? Pois ele se bate. O que é melhor fazer? Então, Andressa, a birra de criança de 5 anos que faz birra, ela faz uma birra para chamar a sua atenção. Ela quer a todo custo que você atenda a um capricho dela, tá? Criança de 5 anos, ela já consegue manipular a birra, tá? Ela já consegue mais ou menos pensar: eu quero isso, então a maneira de eu conseguir, eu vou gritar, vou surtar, a minha mãe vai me dar atenção. A gente precisa saber sempre o que tem por trás da birra, tá? Por trás da birra, e eu vou ter o que eu quero. Então, por isso que eu falo sempre, a gente precisa entender o que tem por trás da birra. Quando você entende aonde a criança está querendo chegar com a birra, pode ser que ela está querendo chamar a tua atenção, pode ser que ela está querendo te manipular, pode ser que ela está querendo mostrar que quem manda é ela. A gente não sabe o que tem por trás da birra de 5 anos. É uma birra planejada, isso é fato. Agora, o que tem por trás a gente não sabe. Então, a ideia aqui é você procurar entender o que a criança está querendo por trás da birra. Mas o principal é jamais ceder a uma birra, tá? Ainda mais de criança de 5 anos. Cedeu a primeira vez, esquece. Cedeu a primeira vez, vou explicar lá na semana também. Filho obediente, eu vou falar muito de birra de criança pequenininha e de criança maiorzinha, tá? Então, ceder jamais, jamais. Você pode falar para ele: olha, tô vendo que você está descontrolado, a mamãe vai sair de perto para você se acalmar, se você precisar de mim, você me chama. Isso não é abandonar. Abandonar é você brigar com a criança, virar as costas e largar ela lá, tá? Mas você pode, crianças maiores, crianças pequenininhas, isso não, tá bom? Tô falando de criança maior. Criança maior, de 5 anos, 6 anos, 8 anos, você pode explicar: tô vendo que você está descontrolado, desse jeito não dá para conversar, a mamãe vai deixar você se acalmar, eu vou dar uma saída, vou na cozinha, vou pro meu quarto, assim que você se acalmar, você me procura, tudo bem? Com muito amor. Olha, você está tratando a birra, mas você está com amor com a criança, você não está surtando, não está ameaçando nada. E aí você sai de perto, tá? Essa é uma maneira de você agir na hora da birra. Tem várias coisas que você pode fazer durante a birra, que eu falo sempre. Depende do temperamento da criança, tá? Tem coisa que você vai fazer que não vai funcionar, tem outra coisa que vai funcionar melhor. Você precisa entender primeiro como funciona a tua criança. Mas o ideal é o diagnóstico, identificar o motivo da birra, combinado? Mais mamães aqui mandando mensagem que atenderam, com certeza, obrigada. A Leiliane, me ajuda, pelo amor de Deus. Meu pai fala mal do pai do meu filho para ele. Olha, não existe varinha mágica, sabe? Tem que conversar com o pai e pedir para o pai não falar mal do filho, do pai para o teu filho, né? Porque para a criança é o pai da criança, tá? Ele pode ter os defeitos dele como qualquer ser humano tem, como eu tenho, né? Como a maioria das pessoas tem. Mas para o filho, pai é pai. Então, não deve estar falando, ainda mais se ele é pequenininho, se não tem condição de entender muita coisa. Vai ter o tempo certo lá na frente, quando ele se tornar um homenzinho, dele começar a entender as coisas. Agora, para preservar o nosso filho, a gente é responsável pelo desenvolvimento da criança, pela educação, por ele crescer saudável. Então, mesmo que seja o seu pai, tem que chamar o pai com muito carinho, com muito amor, que eu tenho certeza que o teu pai não faz pelo por mal, tenho certeza disso. Mas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, tem que conversar com seu pai, tá? E pedir para ele não fazer isso, tá bom? A Lisa, é na hora da birra, Lisa, que você está falando isso, né? Por isso que eu falo,
que a gente precisa entender o que tem atrás do mau comportamento da criança, tá? Por isso, a gente precisa entender para a gente atacar lá no probleminha, lá no foco. Se você não atacar lá no probleminha, no foco, aí vai acontecer isso, vai acontecer coisas piores. Também, gente, não é vender o jabá não, tá? Mas é que na semana Filho Obediente, eu vou explicar também sobre essa questão aí, tá? Do comportamento da criança ali na hora da birra, por que ela vai fazendo essas coisas, por que ela vai piorando. Então, por isso que a gente tem que tirar o foco de resolver a birra na hora que ela está acontecendo e a gente tem que descobrir o porquê que a criança está agindo assim, o que está faltando, senão cada vez mais as birras vão ser piores. E eu já vi coisas terríveis, já vi criança bater a cabeça na parede até fazer galo, até desmaiar, até sangrar. Já vi muita coisa de criança que faz loucuras, de quebrar a casa inteira na hora da birra, tá? De pegar tudo que tem, de tacar no chão, de bater em todo mundo que está em volta. Aliás, tem um vídeo que ficou famoso, eu acho que deve ter uns 2 anos mais ou menos, passou no Fantástico, viralizou por aí. Não sei quem lembra, se alguém comentar pode colocar aí, se lembra ou não, de um vídeo de uma criança fazendo birra na escola, tendo um ataque de birra na escola. Aquilo é uma birra que a criança fez, que ela começou a quebrar tudo e o pessoal na escola estava filmando. Tá? E a criança foi derrubando cadeira, foi derrubando prateleira e a escola estava filmando, com medo de tocar na criança, de fazer alguma coisa e dar problema maior ainda, né? Então foi uma cena que foi chocante, foi um horror aquilo. Então, aquela criança, ela estava demonstrando que tinha muita coisa errada com ela. Estava chamando atenção? Estava. Mas era um pedido de socorro que tinha por trás disso, tá? E chegou num ponto que ela estava fazendo tudo aquilo. Foi a coisa mais horrorosa do mundo, aquela cena. A gente assistiu uma criança pequena, não lembro se tinha 10 anos, não me recordo, mas vendo a criança agindo daquela forma. E o que acontece? Aquela criança começou do nada, era uma criança que sempre se comportou bem e aquele dia ela teve aquele ataque? Com certeza não. Em algum momento essa criança começou com alguma birra. E provavelmente o foco foi o mau comportamento, não foi procurar entender o motivo daquela birra. E aí as birras vão se tornando mais intensas, mais intensas, mais intensas, e de repente chegou ali naquele ponto que chegou, tá? Então, por isso que a gente precisa saber já na hora que acontece, saber o que tem por trás e corrigir o problema. É o caso que a gente comentou numa live aqui essa semana do incendiário, né? Se tem alguém colocando fogo na cidade, uma hora aparece um incêndio no bairro A, daqui a pouco um incêndio no bairro B, daqui a pouco um incêndio no bairro C. Adianta ficar mandando bobeiro, correr atrás e ficar apagando o incêndio? Não adianta. Tem que fazer o quê? Prender quem está colocando o incêndio, prender o incendiário, prender a causa do problema. Aí sim você vai ter certeza que os incêndios vão acabar. Então, quando você fica focando na birra da criança, aí acontece isso. A criança vai continuar com algum problema e ela vai continuar fazendo cada vez mais porque o problema dela não foi resolvido. E aí se torna aquilo que a gente presenciou, né, nas redes sociais. A Joyce colocou aqui que ela lembrou dessa reportagem, né? Então, mamães, vamos já encerrando por aqui o nosso conteúdo de hoje. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até segunda.